Paz do Senhor Jesus, amém? O Senhor Deus colocou uma palavra no meu coração e eu trago para os nossos corações, que se encontra no livro de Neemias, capítulo de número 4 e versículo de número 1, que diz assim: Tendo Sambalate ouvido que edificávamos o muro, ardeu em ira e se indignou muito e escarneceu dos judeus. Então falou na presença de seus irmãos e do exército de Samaria e disse: Que fazem estes fracos judeus? Permite-se-lhe a isso? Sacrificarão? Darão cabo da obra num só dia? Renascerão acaso dos montões de pó as pedras que foram queimadas? Estava com ele Tobias, o amonita, e disse: Ainda que edifiquem, vindo uma raposa, derribará o seu muro de pedra. Ouve, ó nosso Deus, pois estamos sendo desprezados. Caia o seu opróbrio sobre a cabeça deles e faze que sejam despojo numa terra de cativeiro. Não lhes encubras a iniquidade e não se risque de diante de ti o seu pecado, pois te provocaram a ira na presença dos que edificavam. Assim edificamos o muro, e todo o muro se fechou até a metade da sua altura, porque o povo tinha ânimo para trabalhar. Mas, ouvindo Sambalate e Tobias, os árabes, os amonitas e os asdoditas, que a reparação dos muros de Jerusalém ia avante e que já se começavam a fechar-lhes as brechas, ficaram sobremodo irados. Amém? Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo de Deus por esta palavra. Existem pessoas, irmãos, que são como Tobias e Sambalate. Elas querem parar a obra de Deus na nossa vida, elas querem parar o crescimento do projeto que Deus designou para nós. Cuidado com pessoas que estão querendo paralisar o que Deus tem na sua vida. O inimigo, irmãos, ele é astuto e muitas vezes ele vai usar pessoas para tentar nos desmotivar. Não dê ouvido a palavras contrárias. Você precisa fazer como Neemias. Você precisa ter a convicção do Deus que está contigo. Você precisa ter a convicção do propósito de Deus na sua vida. Mesmo que pessoas se levantem para zombar, mesmo que pessoas digam que você não vai chegar aonde Deus designou, creia você que o propósito de Deus vai se cumprir na sua história. Creia você que Deus vai fazer algo diferente na Baia Cantoraia. É impossível acontecer na sua vida como Ele designou. Tobias e Sambalate estavam querendo desmotivar a Neemias e ao povo, dizendo que o povo era fraco, dizendo que eles não iam conseguir, e mesmo que eles conseguissem, ia vir uma raposa e ia derrubar o muro. Ou seja, eles estavam zombando. Tem pessoas que estão olhando agora para vocês, zombando da sua história, estão rindo. Mas Deus está dizendo: deixa eles rirem, na Baia Cantoraia, porque eles vão ver o resultado. Deixa eles zombarem agora, porque daqui a pouco eles vão ver a Baia Cantorasturianda, a obra completa. O nome do Senhor será glorificado e todos saberão que você tem Deus na sua vida e que esta obra você não fez sozinha e nem sozinho. A Bíblia diz, irmãos, que todos que estavam ali trabalhando na reconstrução do muro começaram a fechar as brechas do muro começaram a se fechar. Fecha as brechas, minha irmã. Fecha as brechas, meu irmão. Não abra brechas para o teu inimigo. Não fique dando ouvido a palavras contrárias, mas continue fazendo o que Deus designou para a sua vida. Se você entrou aqui pensando em parar de fazer algo por causa das críticas, porque pessoas estão se levantando, porque pessoas estão zombando, Deus me trouxe aqui como resposta para você, para lhe dizer que Ele está contigo, que Ele está com você e é para você continuar. Neemias e o povo judeu não parou. Através dessa palavra, Deus está dizendo: a minha ordem para você avance, a minha ordem para você continue. Declare comigo: eu vou avançar e vou continuar, e o meu Deus é quem vai me dar vitória. Eu vou continuar e vou avançar, e o meu Deus é quem vai me dar vitória. Quem vai te dar vitória é Deus, irmão. Quem vai te dar vitória é Deus, minha irmã. Então fique tranquilo, porque Deus mostra para os nossos inimigos que Ele é na nossa vida.
Você sabia que tem momentos que Deus permite as pessoas zombarem? Deus permite as pessoas ficarem assim como Tobias e Sambalate estavam aqui? Ficar rindo, ficar dizendo que você não vai chegar em lugar nenhum, ficar dizendo Rabaia Cantorasturianda que os projetos de Deus não vai ter crescimento na sua vida. Tudo isso é permissão de Deus, porque daqui a pouco eles contemplarão o resultado. A Bíblia diz, irmãos, que havia ânimo para o povo trabalhar. Hoje Deus está lhe animando para você não parar. Porque quando a gente está desanimado, a vontade é o quê? É parar. Quando a gente está desanimado, a vontade é desistir. Quando a gente está desanimado, a vontade é a gente não perseverar, não está valendo a pena, não tenho ânimo. Mas o Senhor está dizendo, hoje eu estou lhe animando, como eu fiz com este povo. O povo tinha ânimo para trabalhar, irmãos. A Bíblia diz que o povo continuou, Arabaia Cantorasto, eles não deram ouvidos às palavras de Tobias e Sambalate. Não dê ouvidos àquilo que vem para lhe desmotivar. Porque fazer ninguém quer, mas quando você se levanta para fazer, vai ter muita gente que vai tentar lhe desmotivar, vai ter muita gente que vai zombar. Irmãos, quando um projeto inicia, parece que não vai dar certo. Muitas vezes a gente olha para um projeto no início e nós não damos nada, mas depois de um tempo, quando a gente passa por aquele projeto ali que a gente vê concluído, a gente diz, meu Deus do céu, até um tempo desse era um terreno vazio. Até um tempo desse era um lugar cheio de pedra, cheio de ruína. Agora se tornou em um lugar tão bonito, porque é assim que acontece, irmãos. O nosso Deus, Ele é um Deus que trabalha nas coisas improváveis, nas coisas impossíveis. Ele pega aquilo que não é nada e faz o impossível acontecer. Quem estava com Neemias e com os judeus não era Rabaia Cantoraia homens, mas era o próprio Deus. Não eram os homens que estavam apoiando a eles ali. Não eram reis poderosos que estavam ali falando com eles, não. Quem estava com eles era o próprio Deus. Quando você tem Deus, você em Deus é maioria. Então os planos e os projetos, eles acontecem. E tem muita gente que fica surpreso com o resultado. E assim vai acontecer na sua vida. Muitas pessoas vão ficar surpresas com os resultados de Deus. E vão dizer assim, na vida dela aconteceu isso? Como foi que isso aconteceu até um dia desse? Era assim, era assado. E Deus está dizendo, eu sou Deus que mudo. Eu sou Deus que transforma. Enquanto eles estavam zombando, o povo judeu e Neemias estava trabalhando. Eles estavam ali na obra, Rabaia Cantorai, fazendo a parte deles, porque o resultado ia chegar. Chega um momento, irmão, se a gente não desistir, se a gente não parar, se a gente não retroceder, que o resultado chega. O resultado chega na vida daqueles que perseveram. O resultado chega na vida daqueles que continuam firmes. Continue firme, sabe por quê? Porque o resultado vai chegar. Vai chegar o momento em que você vai ver um muro reconstruído. Vai chegar o momento em que você vai ver o seu marido servindo a Deus e você vai dizer, valeu a pena. Vai chegar o momento em que você vai gerar um filho e você vai dizer, valeu a pena. Vai chegar o momento em que Deus vai abrir uma porta de emprego e você vai dizer, valeu a pena. Vai chegar o momento em que Deus vai honrar o seu ministério e você vai dizer, valeu a pena. Vai chegar o momento em que Deus vai converter esta família e você vai dizer, valeu, Rabaia Cantorai a pena. Você está em uma grande obra. O inimigo está querendo lhe distrair. O inimigo está querendo lhe paralisar com palavras contrárias, mas o Senhor, através dessa palavra, lhe trouxe aqui para lhe dizer, Neemias foi sábio. Neemias não parou para dar ouvidos a Tobias e Sambalate em nome de Jesus. Não pare para dar ouvido para quem não sabe da tua história. Não pare para dar ouvido para quem não sabe do teu nível de intimidade com Deus. Continue firme no propósito que Deus te designou. Construa Arabacantarai este muro como Deus lhe ordenou, porque Ele é contigo. Neemias sabia que Deus estava com ele, isso bastava. Arabaia Cantorai. Quando nós sabemos que Deus está conosco, isso basta. Declare comigo, meu Deus está comigo, e isso basta. O meu Deus está comigo, e isso basta. Através dessa palavra, Deus está conversando com pessoas. E Ele está dizendo, eu e você somos maioria. Não esqueça disso, não. Você pode ver muita gente zombando agora. Porque quando a gente vê, irmãos, o início de um projeto, a gente não tem noção da dimensão que ele vai se tornar. Daqui aquele projeto ali vai tomar. Tem muita gente olhando para a sua vida hoje zombando, porque você está no início. Tem muita gente olhando para sua vida hoje, dando risada, falando mal de você, dizendo que vai vir uma raposa
e vai derribar o seu muro. Só que daqui a pouco eles vão ter que ver que o muro não é seu, mas é de Deus. Arraia, cantorai, porque o projeto não é teu. O projeto não era de Neemias, irmãos. O projeto não era dos judeus, mas o projeto era de Deus. Quando o projeto é de Deus, Deus dá crescimento. Quando o projeto é de Deus, Deus fortalece. Quando o projeto é de Deus, o próprio Deus, ele determina a vitória. O Senhor, através dessa palavra, está dizendo: o projeto não é teu, mas é meu. Eu é quem vou fazer o impossível acontecer. Eu é quem vou dar crescimento a este projeto. Eu é quem vou abrir a porta na tua vida. É eu quem vou fazer o sobrenatural. Por isso não dê ouvidos àquilo que Sanbalate está falando. Sanbalate disse que os judeus eram fracos. Ele estava indignado. Ele estava indignado porque ele estava vendo o povo trabalhando. Irmãos, o inimigo fica indignado quando ele vê a gente fazendo as coisas de Deus. O inimigo fica indignado quando ele vê que você diz assim: eu não vou abrir mão desse casamento, não vou. Eu não vou abrir mão desse ministério, não. Eu não vou abrir mão dessa saúde. Eu não vou abrir mão dos planos de Deus para minha vida. Ele se indigna, ele faz o quê? Ele se levanta para tentar te desmotivar. As palavras de Sanbalate foram palavras que vieram para desmotivar, chamando os judeus de fracos. E você vai ver, como se já não fosse pouco, além de Sanbalate falar que os judeus eram fracos, aí vem Tobias ajudando também. E Tobias diz que mesmo que eles edificassem, ou seja, mesmo que eles consigam, vai vir uma raposa e vai derrubar tudo. As palavras contrárias, irmãos, sempre vão vir. Pessoas que vão dar risada, pessoas que vão desacreditar. Você tá pensando o quê? Que grandes projetos começaram grandes? Você acha que grandes empresas começaram grandes? Você acha que grandes ministérios que Deus soprou começaram grandes? Você acha que tudo hoje que você vê que é império começou grande? Não, começou pequeno. Você acha que não teve pessoas que tentou desmotivar a empresários que hoje são grandes empresários, a pastores que são hoje pessoas de renome, pessoas que Deus soprou o nome e fez do ministério grande? É claro que sim, irmãos. Sempre vai ter pessoas no início que vai zombar, que vai rir, que vai criticar, que vai tentar parar, mas nós precisamos fazer como os judeus e como Neemias fizeram aqui, fechar as brechas e não dar ouvidos. Declare comigo: eu vou fechar as brechas e não vou dar ouvidos aos meus adversários. Eu vou fechar as brechas e não vou dar ouvidos aos meus adversários. A Bíblia vai dizer aqui no livro de Neemias ainda, no capítulo de número 6 e versículo de número 15, olha que coisa linda, olha como Deus, ele traz, irmãos, a conclusão para aquilo que ele inicia. Neemias 6,15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 dias do mês de Elu, em 52 dias. Sucedeu que, ouvindo todos os nossos inimigos, temeram todos os gentios, nossos circunvizinhos, e decaíram muito no seu próprio conceito. Porque reconheceram que por intervenção do nosso Deus é que fizemos esta obra. Aqui nós vemos, irmãos, que Neemias, ele diz o quê? Que acabou a construção do muro. Ou seja, Deus deu vitória. Ou seja, aquilo que os inimigos haviam dito não teve êxito, que os teus inimigos lançam de de palavras de maldição na sua vida. Deus está dizendo: não tem êxito, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Toda palavra contrária de Tobias e Sanbalate não teve êxito, mas a Bíblia diz, irmãos, que Deus deu vitória ao seu povo de uma forma tão linda, de uma forma tão rápida, que todos que estavam ali reconheceram que foi por intervenção de Deus que eles fizeram aquela obra. Foi Deus, Arabacantará, e todos os inimigos reconheceram que foi a intervenção de Deus na vida do seu povo. Vai ter gente que zombou, que criticou, que riu, que deu gargalhada. Tem momentos, irmãos, que Deus permite a gente dar gargalhada da gente. Pessoas olharem para a nossa vida e zombar mesmo. E Deus está dizendo: eu quero que eles zombem mesmo. Sabe por quê? Porque eu vou trazer o resultado. Quando eu trouxer o resultado, eles vão decair no seu próprio conceito. Eles vão ter que ver a Baia Cantoraia, que eu sou Deus que trabalho. Eles vão ter que ver que eu sou Deus que opera o milagre. Eles vão ter que ver que eu sou Deus que faço o impossível acontecer e que a obra não é tua, mas é minha. A construção do muro não pertencia aos judeus. Não pertencia a Neemias, mas a construção do muro pertencia a Deus. Você já entendeu que a reconstrução do muro pertencia a Deus e assim é na sua vida?
É Deus quem vai fazer o milagre. É Deus que é o dono, meu irmão e minha irmã, deste propósito na sua história. O nome do Senhor será glorificado na sua vida de maneira miraculosa, extraordinária e sobrenatural, porque o nosso Deus, irmãos, é o Deus que honra os projetos e os propósitos dele. Foi ele que lhe entregou projetos. Você não tá sozinho, não. Você não tá sozinha não, mas irmã, estão zombando da minha vida. Mas irmã, eu tô querendo parar porque ninguém acredita no projeto. Eu tô querendo parar porque as pessoas dizem que eu não vou chegar em lugar nenhum, que isso é loucura da minha cabeça. Se você parar, se você desistir, você vai se arrepender. Se você desistir, você não vai ver o nome do Senhor sendo glorificado na sua vida. Então persevere, continue firme. Nem Neemias, nem os judeus deu ouvidos a Tobias e Sambalate. Tem gente, irmãos, que não vale nem a pena a gente dar ouvidos ao que elas estão falando. Mas a gente precisa se manter no foco, se mantenha no foco, se mantenha no chamado, se mantenha no propósito, no desígnio de Deus para a sua vida. Ramanchurabaia cantoraia. Quando nós, irmãos, guardamos a palavra do nosso Deus, quando nós temos a convicção de que Deus está conosco e que foi Ele quem determinou um propósito para a nossa vida, a gente não fica parando para ouvir conversinha alheia. A gente não fica parando para ouvir disse-me disse. Quando alguém vier falar alguma coisa para você, não dê ouvidos. Falar alguma coisa contra os projetos de Deus na sua vida, não pare para ouvir. Diga, eu estou em uma grande obra, de modo que eu não vou parar. Esta foi a resposta de Neemias. Que essa seja a tua resposta, que essa seja a minha resposta, que essa seja a nossa resposta. Nós estamos em uma grande obra e não podemos parar. Deus é na tua vida, minha irmã. Esta palavra é uma resposta de Deus ao teu coração, dizendo não pare, não retroceda e não desista, porque daqui a pouco todos vão ter que ver a minha glória, diz o Senhor dos Exércitos na tua vida. Todos vão ter que ver que foi Deus quem iniciou uma linda obra na sua história. Amém? Vamos orar em nome de Jesus, irmãos. Vamos agradecer ao Senhor Deus por esta palavra. Coloque seu pedido de oração aqui nos comentários, que nós vamos estar orando por sua vida, amém? E você que quer aceitar Jesus ou se reconciliar com Jesus, também coloque aqui nos comentários que nós vamos estar orando por você, amém? Vamos orar? Maravilhoso Deus, soberano e eterno Pai, que estamos, meu Deus, em nome do teu Filho amado Jesus Cristo, para te agradecer, meu Senhor, por esta palavra. Te agradecer, Pai, porque tu és um Deus que responde o teu povo de maneira linda. E o Senhor está respondendo a pessoas aqui que estão em a grande obra, Pai. Pessoas que estavam sendo criticadas, pessoas que estavam vendo outras zombando, rindo, meu Deus, dos projetos do Senhor na vida dele, na vida dela, Pai. E tem muitos que estão tentando desmotivar também os teus filhos, mas tu és o Deus, Pai, que encontra os teus servos com essa resposta dizendo não pare. Tu és o Deus que encontra os teus filhos, Pai, com essa resposta dizendo continue firme, porque eu sou Deus que já designei a resposta. Eu sou Deus que já designei a vitória. Foi Deus quem determinou a vitória. Foi Deus quem fez a conclusão do muro acontecer. E assim será na tua vida. Será por completa a obra que Deus iniciou. Ele vai concluir. Ele está dizendo não pare para dar ouvidos a pessoas que não entendem do que Deus tem na sua história. Eles não têm que entender. Quem tem que saber, quem tem que ter convicção é você, como Neemias teve, Pai. Nos dá convicção daquilo que o Senhor tem na nossa vida. Nos dá convicção do chamado, do propósito, do desígnio, para que a gente não venha desistir, Pai, por causa de outras pessoas que estão zombando. Que possamos crer, meu Senhor, que tu és um Deus que está no controle, que trabalha, que opera, que faz milagre, que determina a vitória para o seu povo, como o Senhor determinou vitória, meu Deus, para Neemias e para o povo judeu. Determina a nossa vitória para a honra e glória do teu nome, Senhor. Eu te peço que em nome de Jesus o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir, abrir porta de emprego, fechar a sepultura e desfazer os laços, as setas, as retaliações, os dardos inflamados, as obras contrárias. Toma, Jesus, aqueles que estão te aceitando, aqueles que estão se reconciliando contigo, meu Senhor. Escreve o nome deles no livro da vida. Perdoe as falhas e os pecados. Lance nas profundezas do mar, Espírito Santo. Vai dando direção à vida, à história, onde deve congregar. Porque são teus, Jesus, são ovelhas do teu pasto. Obrigada, Senhor, por cada alma que tem se rendido a ti. Vai dando novidade de vida para eles, uma nova história, que eles entendam que as coisas velhas se passaram. E eis que tudo se fez novo, Senhor. Eu te peço que o Senhor tome cada pedido de oração aqui nos comentários. Que o Senhor venha curar, libertar, restaurar, restituir. Trazer assinatura, causa ganha na justiça. A aprovação para aqueles que precisam ser aprovados e que o teu nome, Jesus, seja glorificado, meu Pai. Eu te agradeço por esta palavra, porque pessoas aqui não vão parar e não vão desistir. Projetos vão receber conclusão e todos verão, Pai, que o Senhor é na vida do meu irmão e da minha irmã para a glória do teu nome. Em nome de Jesus, meu Deus, que eu te peço, te agradeço crendo na nossa vitória.
Amém. Deus diz para você que a vitória foi Ele quem determinou, quem designou para sua vida. A ordem de Deus é avance, porque como Deus deu vitória para Neemias e para o povo judeu, Ele também vai te entregar, Ele vai calar. Aqueles que estão zombando, aqueles que estão rindo, aqueles que estão criticando, vão ter que ver que você é a escolha de Deus e que esta obra é dele. A obra que Deus inicia, Ele conclui. Que Deus te abençoe. Se você crê e recebe esta palavra em nome de Jesus, declare amém. Tem um novo tempo da parte de Deus chegando para quem não desiste. Que Deus te abençoe.